Vamos lá, então. É, O Jorge, eu estou aqui na página 125 do arquivo, que é a ajuda depende apenas de um pensamento. É isso mesmo? Aqui eu tenho marcado 102, que é os genes, memórias do ambiente passado. Já foi, já, né? Ah, é pensamentos positivos. Ixi, tô longe, hein? Esse aí que você falou, já foi, tá, tia? É um pouco mais pra frente aí. Vamos lá? Qual que é a página? 102, né? Do livro. Então, vamos lá. 102 do livro e 132 do arquivo. Genes, memórias do ambiente do passado. Para explicar como conseguimos controlar nosso ambiente interno, preciso falar um pouco sobre a natureza dos genes que se expressam no corpo quando as células fabricam determinadas proteínas, os blocos de construção da vida. O corpo é uma fábrica produtora de proteínas. As células musculares produzem proteínas musculares chamadas actinas e miosina. As células epiteliais produzem as proteínas da pele, chamadas colágeno e elastina, e as células estomacais produzem proteínas do estômago, chamadas enzimas. A maioria das células do corpo produz proteínas, e os genes são os meios com os quais as produzimos. Expressamos genes particulares via certas células produzindo determinadas proteínas. A maioria dos organismos adapta-se às condições de seu ambiente por meio de modificações genéticas graduais. Por exemplo, quando um organismo tende a enfrentar condições ambientais difíceis, como temperaturas extremas, predadores perigosos, presas rápidas, ventos destruidores, fortes correntes, etc., ele é forçado a superar os aspectos adversos de seu mundo a fim de sobreviver. À medida que os organismos registram essas experiências nas conexões em seus cérebros e nas emoções em seus corpos, eles se modificam com o tempo. Se os leões caçam presas que podem correr mais que eles, então, ao se engajar ativamente nas mesmas experiências por gerações, desenvolveram pernas mais longas, dentes mais afiados ou coração maior. Todas essas alterações resultam de os genes produzirem proteínas que modificam o corpo para que se adapte ao ambiente. Vamos ficar no mundo animal para examinar como isso funciona em termos de adaptação ou evolução. O grupo hipotético de mamíferos migrou para um ambiente em que as temperaturas oscilam entre 26 graus negativos e 4 graus. Os genes desses mamíferos, ao longo de várias gerações, vivendo sob condições extremamente frias, eventualmente foram acionados para produzir uma nova proteína que produziu pelagem mais espessa e em maior quantidade. Cabelo e pelagem são proteínas também. Numerosas espécies de insetos desenvolveram a habilidade de se camuflar. Alguns que vivem em árvores ou outras folhagens adaptaram-se para parecer gravetos ou espinhos, o que lhes permite escapar da atenção de pássaros. O camaleão provavelmente é o mais famoso dos camufladores e deve sua capacidade de mudar de cor à expressão gênica de proteínas. Nesses processos, os genes codificam as condições do mundo externo. Isso é evolução, certo? A epigenética sugere que podemos sinalizar novos genes para reescrever nosso futuro. Nossos genes não são tão mutáveis quanto o nosso cérebro.
as pesquisas genéticas mais recentes mostram que diferentes genes são ativados em diferentes momentos. Aqui eu só queria fazer uma adendo ao que ele falou no capítulo anterior, e juntando com esse pequeno parágrafo que a gente leu, é que a mudança ela é lenta, né? É importante a gente ter isso. Por quê? Porque aonde que dá o conflito? Dá o conflito porque o cérebro, a criança ferida, né, que a gente fala, ela é imediatista. Ela quer tudo para agora. E nós estamos num processo de mudança genética da humanidade, né? Então a gente precisa entender isso e aceitar isso, porque às vezes a gente até já entendeu um processo, mas ainda não foi absorvido. Por quê? Porque eu ainda estou fazendo as modificações necessárias dentro de mim para que isso possa acontecer, né? E então, só para lembrar esse simples detalhe, porque, por exemplo, ele fala aqui de uma forma resumida, e uns mamíferos mudaram para uma temperatura de 4 a 26 graus, e o tanto desses bichos que morreram de frio, teoria de Darwin, né? Alguns morreram de frio, foram sacrificados em prol da mudança. Eu não vejo diferente com relação à humanidade, né? Porque a gente está vivendo uma mudança de tempo mesmo, de temperatura, de climática, de várias outras coisas que a gente também não sabe, né? Então é quase que nós estamos sendo convidados a nos adaptar a um novo jeito de viver. E é um jeito mais unido, um jeito mais amoroso, um jeito mais. E aí podemos comparar o amor, a união, a gentileza com temperaturas extremas. Para determinados eus psicológicos, isso é uma mudança extrema. Eus psicológicos que foram acostumados a viver dentro de um ambiente hostil, né? Às vezes eu fui criado dentro de um ambiente muito hostil mesmo. E aí, de repente, estão falando, pô, mas não tem mais isso, vamos abrir o coração, vamos, o novo. Não é simples assim, entendeu? E pode ser mesmo que tenham algumas pessoas que estão indo para o sacrifício, igual alguns animais às vezes vão para o sacrifício mesmo, em prol de uma mudança coletiva. Isso é uma hipótese, né? Eu estou falando aqui da minha reflexão, né, pessoal. Não estou aqui falando que é científico, que é isso, nada disso, né? Então, para a gente entender, porque às vezes a gente fica assim muito em torno do nosso próprio umbigo, né? A gente acha que se a gente, claro, se você melhorar a sua vida, vai ficar melhor, claro. Mas não vai resolver, pessoal, porque assim, enquanto tiver alguém com fome, alguém passando necessidade, alguém com frio, você vai sentir isso, né? Não tem, a gente tá tudo junto, entendeu? Então essas coisas que a gente sente dentro da gente, que é meio esquisito às vezes, muitas vezes você tá sentindo mesmo a gente, né? Não só você, sem perceber. Por quê? Porque estamos fixados na história pessoal, na nossa história pessoal, certo? Então vou seguir aqui a leitura. A epigenética sugere que podemos sinalizar nossos genes para reescrever nosso futuro. Nossos genes são tão mutáveis quanto o nosso cérebro. As pesquisas genéticas mais recentes mostram que diferentes genes são ativados em diferentes momentos.
estão sempre em fluxo e sempre e sendo influenciados. Existem genes dependentes de experiência que são ativados quando há crescimento, cura ou aprendizado. E existem genes dependentes do estado comportamental, que são influenciados durante estresse, excitação emocional ou sonhos. Uma das áreas de pesquisa mais ativas atualmente é a epigenética, literalmente acima da genética, o estudo de como o ambiente controla a atividade dos genes. A epigenética vai de encontro ao modelo genético convencional, que estabeleceu que o DNA controla toda a vida e que toda a expressão gênica se dá no interior da célula. Esse antigo entendimento condenou-nos a um futuro previsível, no qual nosso destino caía presa de nossa herança genética, e toda a vida celular era predeterminada como um fantasma na máquina automático. De fato, as alterações epigenéticas na expressão do DNA podem ser passadas para as futuras gerações. Mas como são repassadas se o código de DNA permanece o mesmo? Embora uma explicação científica esteja além do escopo desse livro, podemos usar uma analogia. Vamos comparar uma sequência genética a um projeto técnico. Imagine que você comece a planta para uma casa e a escaneie no computador. Depois, usando o Photoshop, poderia alterar sua aparência na tela, mudando uma série de características sem mudar a planta. Por exemplo, poderia mudar a expressão de variáveis como cor, tamanho, escala, dimensões, materiais. Milhares de pessoas representando variáveis ambientais poderiam gerar imagens diferentes, mas todas seriam expressões da mesma planta. A epigenética nos dá o poder de pensar sobre as mudanças em maior profundidade. O paradigma epigenético nos dá livre-arbítrio para ativar nossa atividade genética e modificar nosso destino genético. Para fins de exemplo e simplificação, quando eu falar em ativar um gene expressando-o de diferentes maneiras, vou me referir a ligar. Na realidade, os genes não ligam ou desligam, eles são ativados por sinais químicos e se expressam de modos específicos, fabricando várias proteínas. Ao simplesmente mudar nossos pensamentos, sentimentos, reações emocionais e comportamentais, por exemplo, fazendo escolha para um estilo de vida mais saudável em termos de nutrição e nível de estresse, enviamos novos sinais às nossas células e elas expressam novas proteínas sem alterar o projeto genético. Assim, embora o código de DNA continue o mesmo, quando uma célula é ativada de uma nova forma por novas informações, ela pode criar milhares de variações do mesmo gene. E podemos sinalizar nossos genes para reescrever o futuro. E aqui eu queria também fazer um adendo que, indo mais profundo, que não é um assunto que é tratado nesse livro, mas aqui juntando com aquilo que a gente estuda, se a sua vida é um espelho do seu universo interno, então nós estamos falando de tudo aquilo que nos envolve materialmente também. Então, se você quer viver uma vida menos estressante, por exemplo, e começa a trabalhar isso dentro de você para você não ter tanto estresse assim, ou você vai começar a perceber que a vida externamente ela começa a se movimentar na direção para que isso aconteça também. Um pouquinho depois do que acontece dentro, né? Talvez você mude de emprego, talvez você mude de relacionamento, porque esse relacionamento seu está gerando muito estresse, sei. Então nós estamos falando de uma unidade. Para a gente ter uma vida tranquila, harmônica, próspera,
que é o que todo mundo sonha, né? Pacífica. E isso vai exigir da gente muito trabalho interno. Vai exigir da gente autoobservação, estudo de autoconhecimento, austeridades inteligentes. Porque, por exemplo, um exemplo simples, você percebeu que o açúcar faz mal e que está lá no seu gene, que vem passando de pai para filho, de mãe para filha. Você vai ter que encarar, fechar a porta para esse açúcar. Você vai ter que viver a explosão de emoções, os neurotransmissores ativando os hormônios e você vivendo a abstinência daquilo, dizendo não, correto? Quantos e quantas portas teremos que fechar para podermos viver uma vida conforme o nosso coração almeja? E que não é nem o coração que almeja, é o coração que almeja porque é a mesma coisa, né? Mas assim, que já tá, que já existe dentro de você, né? Essa vida. Eu estava fazendo uma reflexão esses dias, né? Porque na minha própria vida fechamos um ciclo, fechei um ciclo, né? De muito tempo. E eu estava refletindo assim, nossa, quantos e quantas e quantas coisas, quantas austeridades, quantos nãos, quanta força de vontade. Desde a época em que eu era lá um menino que saía com o violão nas costas de sexta-feira e voltava só de domingo só, não voltava para casa. Eu ia de roda e roda de samba, uma atrás da outra. Conhecia todos as rodas de samba de São Paulo que vocês podem imaginar. Tocando cavaquinho, violão de sete cordas. Foi maravilhoso, um tempo lindo. Mas assim, o quanto de coisa que eu tive que falar não para poder seguir naquilo que eu estava almejando para mim. Porque eram tantos amigos, sabe? Eram tantas substâncias também. Era no corpo, era na emoção, era. Um dia eu virei e falei assim, chega. E fui embora, nunca mais voltei. Eu entendi que não estava me fazendo bem. Mas eu fiquei refletindo, né? Porque hoje eu vejo assim, pô, até tem uma tranquilidade, assim, né? Eu falo, nossa, que bênção, né? Que tudo tá assim. Mas eu vejo o fruto de tanto trabalho, sabe? De tanta dedicação, de tanta força de vontade, de tantas coisas que foram sendo deixadas para trás mesmo. Pessoas assim que eu amava mesmo, que eu amo, sabe? Às vezes eu troco até uma mensagem ou outra ali no Instagram, nas redes sociais, com alguns amigos, mas que eu não tive condição de voltar mais. Então, assim, eu falo isso, né? Porque às vezes pra gente trazer a vida real como ela é, sabe? A gente fica às vezes achando que o caminho espiritual, e aqui eu falo caminho espiritual, não é religiosidade, né? O caminho da seu propósito, seu dharma. Ele acontece num passe de mágicas, ele não acontece, você tem que construir isso, você tem que galgar, você tem que colocar tijolo por tijolo, fazer o cimento, sabe? Ou umas casas mais ecológicas aí, né, Ju? Botar em um, entenderam? Tem que construir isso para você, você tem que querer mesmo isso. E a gente quer, mas não quer, né? A gente quer ter saúde, mas a gente quer comer aquele bolinho no aniversário ali e tem uma bomba de. Tudo bem até comer um bolinho no aniversário, se você come só um bolinho no aniversário, né? Eu não sei se tudo bem, né? Eu ainda como um bolinho no aniversário, né? Mas eu não sei se tudo bem. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que eu quero ficar com o pé em duas canoas, né? Eu quero comer o açúcar e quero ter uma vida saudável.
Eu quero ter uma vida saudável, mas de vez em quando fumar um cigarrinho, sabe? Nada contra, né? Nada contra. Mas a gente ter essa percepção, o que que a vida está me convidando nesse momento a deixar para trás? E ter a coragem de soltar. Porque senão não chega, gente. Não chega. Senão não chega isso que você está almejando. Vamos lá, vamos seguir aqui. Eu acho que é isso que eu estou dizendo aqui sem saber, né? A perpetuação de velhos estados de ser nos configura para um destino genético indesejado. Certas áreas do cérebro têm conexões mais rígidas, enquanto outras são mais plásticas, passíveis de mudança por aprendizado e experiência. Acredito que os genes tenham as mesmas características. Certas partes de nossa genética são ligadas mais facilmente, enquanto outras sequências genéticas são de certa forma mais rígidas, o que significa que são mais difíceis de ativar, pois pois estão presentes há mais tempo em nossa história genética. Ao mesmo, ao menos é isso que a ciência afirma atualmente. Como mantemos certos genes ligados e outros desligados? Se ficamos no mesmo estado tóxico de raiva, no mesmo estado melancólico de depressão, no mesmo estado vigilante de ansiedade ou no mesmo estado abatido de não merecimento, os sinais químicos redundantes que discutimos continuam apertando os mesmos botões genéticos que por fim provocam a ativação de certas doenças. Emoções estressantes, como você aprenderá, de fato puxam o gatilho genético, desregulando as células e criando doenças. Quando pensamos e sentimos do mesmo modo durante grande parte da vida e memorizamos estados de ser familiares, nosso estado químico interno segue ativando os mesmos genes, o que significa que continuamos fabricando as mesmas proteínas. Mas o corpo não consegue se adaptar a essas exigências repetidas e começa a colapsar. Se fazemos isso por 10 ou 20 anos, os genes começam a se desgastar e passam a fabricar proteínas mais baratas. O que estou dizendo? Pense no que acontece quando envelhecemos. Nossa pele enruga porque seu colágeno e sua elastina passam a ser feitos de proteínas mais baratas. O que acontece com nossos músculos? Eles atrofiam. Bem, nenhuma surpresa nisso. A actina e miosina também são proteínas. Eis aqui uma analogia. Quando uma peça metálica do seu carro é fabricada, é produzida por uma matriz ou molde, desculpa. Eis aqui uma analogia. Quando uma peça metálica de seu carro é fabricada, é produzida em uma matriz ou molde. Cada vez que a matriz ou molde é usado, é submetido a certas forças, incluindo calor e atrito, que começam a desgastá-lo. Como você pode imaginar, as peças automotivas são manufaturadas com tolerância muito estrita, referente à variação permitida nas dimensões da peça. Com o tempo, essa matriz ou molde se desgasta a ponto de produzir peças que não se ajustam adequadamente a outras peças. Isso é semelhante ao que acontece com o corpo. Como resultado do estresse ou do hábito de ser repetida e consistentemente furioso, receoso, triste, etc., o DNA que os peptídeos usam para fabricar proteínas começa a funcionar mal. Qual é o impacto genético se permanecemos em condições familiares rotineiras, criando as mesmas reações emocionais ao fazer as mesmas coisas, pensar os mesmos pensamentos, ver as mesmas pessoas e memorizar nossa vida em um padrão previsível? Estamos a caminho de um destino genético indesejado, estamos presos nos mesmos padrões das gerações antes de nós que confrontaram situações iguais ou semelhantes.
E se estamos apenas revivendo nossa memória, nossas memórias emocionais, estamos a caminho de um fim previsível. Nosso corpo começará a criar as mesmas condições genéticas que as gerações anteriores encararam. Assim, o corpo permanecerá o mesmo enquanto nos sentimos da mesma forma, dia após dia. E, se a ciência diz que é o ambiente que sinaliza os genes envolvidos na evolução, como fica se o nosso ambiente jamais muda? E se memorizamos as mesmas condições do mundo externo e vivemos conforme os mesmos pensamentos, comportamentos e sentimentos? E se tudo em nossa vida permanece igual? Acho que eu vou parar por aqui hoje e aí a gente começa a partir daí na próxima semana. Tá certo, pessoal? Tá dando para entender isso que a gente está lendo aqui? Então, o ambiente externo, ele ajuda, né? Ele influencia, né? Quais são os genes que são ativados. Os genes ativados têm influência direta no corpo. Então, se eu me mantenho sempre na mesma situação, né? Diária, de família, de condicionamentos, é natural que eu vou ter um envelhecimento previsível, por exemplo, né? Igual ele está dando aqui. E aí, então, cabe a nós, com a nossa força de vontade, a gente mudar as coisas para a gente, né? Mudar o ambiente, mudar a forma como a gente pensa, mudar. É trabalhoso, mas eu sinto que é o caminho, né? É o caminho. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Bom dia a todos. Bom dia, Tiago. Bom dia. Eu penso assim, né? Por que que algumas pessoas elas mudam com tanta facilidade e outras não, não mesmo, sabe? Umas empacam assim na vida, olhando assim um cenário. Quando você olha até para sua própria família, né? Para as pessoas que convivem com você no dia a dia, como que é tão, parece, né, ao olhar de fora, você olha assim, nossa, é tão mais fácil, né? Aquela pessoa conseguiu mudar, que fácil, né? E por que que aquela é irmã dessa e não muda, né? Com o mesmo genes também, com o mesmo, sabe? Me deu Porque esse questionamento, me deu assim, essa angústia, é o trabalho pessoal de cada um, né? uma Eu não, necessidade, né? Acho que pessoal, né? eu não sei, para poder, eu teria que entrar mais profundamente na história, né? De cada pessoa, assim, para eu conseguir apoiar mesmo, entendeu? Porque assim, por exemplo, até aqui mesmo, assim, a gente traz um conhecimento, a gente faz um trabalho mais, apesar de falar de coisas profundas, a gente faz um trabalho mais superficial, né? Precisaria entrar Sim, mesmo para ver o que que é, onde que tá segurando, sabe? sim, Eu não saberia te dizer, viu, Lu? Assim, mas com certeza tem a ver com a história de cada um, né? Que cada um aí tá precisando viver e o Dharma, né? Aí entra o Dharma também, né? o karma, né? É um trabalho gradual, né? Igual a Franciele aqui, né? Quantos anos você tá com a gente aqui já, né, Fran? Fazendo, aprofundando aqui, né? É isso aí. Tá bom, gente. Então acho que é isso. Tá bom assim? Deu pra gente andar um pouquinho mais no livro, né? Então paramos na página. Que página do livro é isso, Jorge? 106, tio. E aqui na 137. Vou anotar aqui.
Tá bom, gente. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Posso dizer? Pode. É, é intenso tudo que eu ouvi hoje. Na verdade, as últimas vezes tem sido para mim assim incompreensível racionalmente, sabe? Sim. É, mas uma coisa eu sinto que eu faço comigo, que é querer que eu evolua em todos os genes, sabe? Em todos os genes, querer que evoluam. Querer mudar tudo de uma vez, sabe? Querer mudar esse padrão, esse padrão, esse padrão, esse padrão. E isso cansa. Tanto que eu fiz uma pergunta aí no chat, sabe? Como se manter nesse processo de aprofundar, de se desenvolver, de evoluir internamente, sem cansar, sabe? Sem ter tensão. Acho assim, né, Fran? Não sei, posso falar da minha experiência pessoal, né? Eu acho que é aceitação, sabe? Porque acho que às vezes a gente quer mudar tudo muito rápido porque a gente não aceita a vida como a gente tem ela hoje, sabe? A gente quer mudar, a gente não aceita ainda, tá brigando com a vida, entendeu? Então é aceitação, minha amiga. A vida como ela é. É você hoje na sua casa, acordando todo, né? Acordando todo dia, tomando café, levantando, convivendo um pouco com aquelas pessoas. E aí dentro de você, você vai tendo percepções. Você vai mudando pequenos hábitos. O James Clear, do Hábitos Atômicos, ele fala que grandes mudanças são iniciadas com pequenos novos hábitos. Ele fala assim: não brigue com o hábito antigo, não brigue com ele, você vai perder, porque ele é muito forte. Relaxe, mas introduza pequenos novos hábitos que vão te fazer bem. E aí ele diz assim: e quando você for introduzir um novo hábito, você já introduz um hábito que é tipo assim, a vitória tá ganha já, sabe? Você sabe que você vai conseguir fazer, porque isso vai te fortalecer na força de vontade, vai te dar energia. Não pega aquela lista imensa de coisas que você acha que você tem que fazer, entendeu? E aí isso não vai dar certo. Vai te frustrar, você vai ficar pesado. Pequenos hábitos, assim, pequenos, tipo assim, agora eu vou começar a tomar 3 litros de água por dia. Puxa, isso aí para sua saúde já, você já tá dando um mega salto, entendeu? Ao invés de querer, tipo assim, nossa, eu tenho que correr 5 quilômetros por dia, tem que ter um café balanceado, e para só que não toma água. Entende? A gente tem a mania de deixar complexo, porque a gente não aceita, porque a gente está desesperado, porque a nossa vida atual traz um desespero, né? Aí a gente não quer aceitar ela como ela é, a gente quer mudar tudo de uma vez. Então, acho que o primeiro passo, o primeiro novo hábito que você pode introduzir na sua vida é começar pouco a pouco a aceitar como que a sua vida é, certo? Oi, Tati. Bom dia, gente. Você estava falando disso, Ti, e hoje nós percebemos que isso tudo virou ciência, né? Não é só uma questão mais de que nós lemos num livro ou que a gente sentiu somente. A ciência tem comprovado o poder do mínimo. Tem até um termo, o tal Ben-Shahar, ele é de Harvard, ele fala a força do pequeno hábito. Então,
hoje em dia a gente percebe que tudo que a gente traz aqui, tudo que a gente compartilha, isso já está sendo fundamentado e sair um pouco do campo só que parece que é da espiritualidade. Então, Sei. é algo que o Baba já traz há muito tempo, né? Das renúncias que ele fala e que a gente, agora que as pessoas estão despertando para isso, mas o poder do mínimo realmente é algo que a gente não pode subestimar, né? E tem feito muita diferença para mim isso, sabe? Perfeito, porque olha, eu vou te falar, você vai fazer um caminho de Santiago, por exemplo. Pô, eu sei que a gente já quer estar lá na frente, mas a gente precisa dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo. A gente tem que começar do começo, né? Então, olha, gente, eu vou te falar, se tem duas pequenas qualidades que precisamos nessa nossa trajetória, é paciência e humildade, viu? Paciência e humildade, porque é, é o tempo, né? O tempo que vai. Oi, Maite. Bom dia a todos. Eu só Bom queria dia. fazer uma observação na fala que a Fran trouxe e a primeira moça, que eu esqueci o nome, trouxe também, sobre uma experiência minha, né? Eu também já estou nesse trabalho há mais de 9 anos e tenho feito essa autoobservação constante, mas eu cheguei no período do ano passado em que eu já estava num local de muito desespero, porque eu tentava tudo isso que é falado, de autoaceitação, de pequenos hábitos e fazendo coisas, mas o meu cérebro não conseguia acompanhar, por mais que eu sentasse e ficasse naquela posição de meditação, de não ouvir. Então, assim, eu cheguei a um ponto de muito estresse, assim, e de não conseguir isso tudo que as pessoas falam, ah, eu fiz tal coisa e deu certo. Pô, mas por que para mim não dá certo? Eu estou tentando, então eu percebi que, e nesse caso, como eu cheguei num caso muito extremo de saúde, né, eu comecei a ter fortes dores de cabeça à noite e não tinha remédio que resolvia. E eu ia em médicos e mudava de médico, e eu comecei a ficar preocupada, porque passou um tempo que eu não conseguia mais dormir, porque a dor de cabeça era muito forte. E no outro dia eu tinha que trabalhar, normal. Então isso foi gerando também muita dor em mim, né? E eu achei uma médica que é da medicina integrativa e que foi muito interessante, porque ela trouxe aí componentes do meu cérebro, trouxe do meu corpo, né, o que eu não estava produzindo, que me ajudou muito a chegar nesse lugar. Então, às vezes, também tem essa questão que você fala da genética, né, mas tem a questão também hormonal, a Saúde, questão né? de Tem que ir no vitamina, médico, saúde, sim, exatamente. que me ajudou bastante também. Então, às vezes aceitar é um passo, mas se você também está com outras questões de falta de vitamina, também não ajuda muito. É Só queria isso também. partilhar isso. Claro, tem que ir no médico, né, gente? Eu, por exemplo, fui no médico, fiz exames agora, agora faz 2 meses. Eu tava com falta de, eu tava esquecido, não lembrava mais de nada, sabe? E aí fui ver, tava com falta de B12. E aí tem que repor, entendeu? Então, é tudo junto e misturado, né? Você não pode esquecer de ir no médico, tem que se fazer uma medicina preventiva aí, sabe? E junto vai mudando os mindsets, e junto, né? Tudo junto, tudo integrado, né? Saúde integrativa. Legal, pessoal. Então vamos fazer um instante de silêncio para a gente terminar hoje. Vamos tirar uma foto? Quem puder abrir a câmera? Quanta gente que estava aí, né? Acho que eu preciso começar a mudar o meu mindset, o meu gene aqui de me sentir solitário aqui nos estudos de livro. Vamos lá? Foi, Fê? Vamos fazer um silêncio então, para a gente terminar?
Ok. Obrigado, pessoal. Beijos. Até semana que vem.